Você aí de casa está sentindo um calor fora do comum nos últimos dias aqui no Sertão? É com esse assunto que eu começo o jornal desta terça. E para explicar essa onda de alta temperatura, eu convidei o doutor em meteorologia e professor universitário Mário Leitão, que vai falar comigo remotamente através da internet e ao vivo. Boa noite, professor Mário. Eu já quero fazer essa pergunta de início. Qual o motivo desse calorzão? Boa noite, Martins. Boa noite, telespectadores. É um prazer imenso voltar a dar entrevista à TV Sol e entrar em contato com esses conterrâneos aí da Paraíba. Martins, nessa época do ano é comum a gente ter calor. Agora, desde o final do mês passado, a gente tem experimentado um calor mais acentuado do que o normal, mesmo essa época sendo quente. Em alguns lugares, as temperaturas têm batido recorde, como no Piauí, muitas partes do Brasil e do mundo. E isso se dá em função de que o Sol, a gente também mede a incidência de radiação solar aqui na Terra, a Impatos também é medido, e aqui em Petrolina, na Universidade Federal do Vale de São Francisco, a gente mede isso em várias estações. E a gente mede isso a cada 2 segundos. E a gente tem observado que esse efeito tem sido um aumento dessa intensidade de radiação solar que está chegando sobre a Terra, sobre o Nordeste do Brasil, e as pessoas podem até experimentar uma coisa, Marquinhos, aí em Patos que está acontecendo, você vai para o sol nessa época, está sentindo o sol queimar a pele da gente. Não é só a quentura, não, a gente sente o sol queimar. É mais ou menos quando ocorre as fogueiras de São João, que a gente se aproxima do São João, a gente sente isso. É mais ou menos algo assim. Veja, quando é quente, a gente sente calor, mas não essa queimadura da pele, porque essa radiação está vindo com muita força. E é esse motivo que está trazendo, além da época, e isso se configura com mais duas situações que a gente tem aqui no Nordeste brasileiro, e Patos não poderia ser diferente. Inclusive, eu já fiz pesquisas aí em ruas asfaltadas, ruas com calçamento e ruas de equipamentos como praça. E veja, o asfalto no sertão, esse asfalto preto, ele chega a dar até 70 graus. Então, ele passa mais radiação, ele se aquece mais, joga esse calor na atmosfera e vai aquecer o ar. Então, por outro lado, nós estamos ainda num episódio de El Niño. E quando ocorre El Niño, o ar lá de cima da atmosfera é empurrado para baixo. Só que esse ar lá em cima, ele é mais frio, mas ele é muito seco. Para se ter ideia, acima de 10 quilômetros de altura, a umidade do ar é da ordem de 3%. Então, essa umidade vem baixa e vem diminuir mais a umidade, que já é baixa nessa época aqui. Consequentemente, não tendo vapor d'água na atmosfera, ou seja, a umidade baixa significa pouco vapor d'água na atmosfera, água no estado gasoso, a radiação solar não vai ser absorvida na atmosfera, passa e vai aquecer mais fortemente a superfície. Por isso que a gente está tendo essas temperaturas altíssimas, né? No Piauí, por exemplo, eu tenho um registro de hoje já que a temperatura chegou a quase 43 graus em algumas cidades, porque lá a incidência ainda está maior. Onde a umidade for menor, a situação ainda é pior. Então, a razão básica é essa. Por outro lado, Martins, a gente também tem no sertão e toda a caatinga nordestina, nessa época, a vegetação muito seca, sem folhagem. Então, a radiação bate, vai aquecer aquelas regiões que têm pedra e, principalmente, essas regiões que têm areia, a areia se aquece até chegar a 65 graus aproximadamente. Todo mundo tem essa experiência quando vai para a praia, meio-dia, 1 hora da tarde, quando pisa naquela areia seca, é terrível a temperatura. Então, isso acontece também nessa época do ano, nessas regiões que eu mencionei do sertão. Ô, professor Mário, eu queria tirar até uma dúvida, tenho certeza que, além de ser minha, é do nosso telespectador e internauta, que algumas pessoas registraram na internet imagens de medidores de temperaturas aqui em Patos, em outras cidades. Por exemplo, São Mamede registrando mais de 40 graus, Patos chegando a registrar
43 graus, isso ontem, segunda-feira. Aí a minha pergunta é, dá para confiar nesses medidores e saber se o senhor teria números aqui de cidades da nossa região? Eu tenho duas colocações para fazer em relação a isso, particularmente em Patos. Em Patos, a gente tinha uma estação oficial, aliás, tem ali no Jatobá, no bairro de Jatobá, é a estação meteorológica do Instituto Nacional de Meteorologia. Inclusive, em 1975, de 1975 a 1978, eu fui observador meteorológico dessa estação, foi a minha carreira na meteorologia, mas veja, essa estação, infelizmente hoje, ela não consegue identificar a temperatura mais elevada em Patos, porque ela está mascarada pelo sombreamento de um prédio que tem ao lado, fica do lado oeste da estação. Então, à tarde, na hora em que ocorrem as maiores temperaturas, os sensores que medem a temperatura e outros também que medem até radiação estão sombreados. Mas nós temos lá atrás, no Jatobá, dentro do campus da UFCG, uma estação meteorológica automática. Só que, infelizmente, eu procurei ver esses dados hoje e não estão disponíveis, está com algum problema. Agora, a gente chama atenção para esses termômetros de dentro da cidade. Quando eles estão dentro de placas, e muitas vezes eles são colocados em estruturas que têm ferro e são pintados de preto, naturalmente, em função disso, do ferro se aquecer mais, a cor preta ajudar, que é a cor que mais se aquece, eles vão dar temperaturas mais elevadas durante esses momentos de maiores temperaturas, às vezes 2, 3, até mais graus acima do que é correto, assim como nas madrugadas, quando as temperaturas são menores, eles vão dar temperaturas menores, porque também tem um resfriamento maior desses materiais. Então, esses termômetros não são confiáveis por essa razão. Mas aí dentro de Patos existem algumas estações do CEMADEM, né, e do Laboratório de Meteorologia, que fica dentro da ESA, né, um órgão da ESA, que podem dar essas informações mais corretas. Mário, ainda em relação a essa onda fora do comum de calor que atingiu aqui a nossa região, nos últimos dias, já tem uma previsão para que essas temperaturas diminuam ou ainda não dá para dizer isso? Não, Martins, nós deveremos ter, pelo histórico, em função, é muito importante essa sua pergunta, veja, daqui para frente, até chegarmos no dia 21 de dezembro, cada dia que se passar, o comprimento do dia vai ficando um pouco maior do que a noite. Então, nós vamos ter cada dia mais tempo para aquecer durante o dia e menos tempo para perder calor durante a noite. Ou seja, os dias são mais longos do que as noites. Então, a tendência é a gente atingir, principalmente em outubro, as temperaturas mais elevadas. E quando não ocorre alguma precipitação para que a gente tenha um molhamento, a Caatinga recupere parte dessa vegetação, que isso é rápido quando a chuva é boa, né? Cerca de 7 dias já está tudo verdinho, bonito. A tendência é a umidade caindo e a temperatura aumentando. Agora, não necessariamente não no nível que está agora, porque se continuar essa atividade solar, que ela não deve demorar muito, aí complica mais ainda. Agora, isso, a gente sabe que o Sol tem um ciclo de 11 anos. Em 11 anos vai ter época que emite maior quantidade de radiação e outras menores quantidades de radiações. Mas a cada 90 anos isso se repete, a cada 400 anos tem outro ciclo, a cada 2.500 tem outro ciclo. Então, nós vamos viver em muitas dessas situações sem nem experimentar isso. Mas isso já ocorreu no passado. Agora, uma coisa que as pessoas mais idosas falam é que quando há muito calor, há uma perspectiva de chuva no futuro. E isso algumas vezes tem se confirmado. Se a gente assistir aquela música, ou ouvir aquela música, Shot da Menina diz assim: Mandacaru, quando florar na seca, é sinal que a chuva chega no sertão. Aí toda menina, aí vem aí. Então o que é que significa isso, Martins? Nessa época, quando isso ocorre, também há uma grande evaporação nos oceanos, a umidade vem para os continentes e pode produzir chuvas, e isso aí vai se configurar. Então, vamos torcer que isso ocorra, embora ainda os modelos não estejam indicando isso. Eu
não tive a oportunidade de ver isso em Patos, porque já faz mais de um mês que eu passei aí, mas isso está se configurando aqui na nossa região. As caraibeiras, os ipês estão muito florados, a ponto de ficar tudo amarelo. Então, a gente está numa expectativa positiva aqui na região do Vale do São Francisco. Além de meteorologista, o homem ainda é cantor. Mas aí, para a gente finalizar, eu queria saber, senhor, se tem alguma recomendação para a gente nesses dias fortes de calor. Tem. Veja, nessa época da primavera, Martins, é muito interessante as pessoas terem cuidado. Veja, eu fiz um estudo aí em Patos, que é muito interessante, não sei se eu tenho tempo, mas olha, quando eu ainda era adolescente aí, as pessoas do Fundo Rural, aqueles velhinhos que iam receber aposentadoria no Banco Industrial de Campina Grande, muitas vezes ficavam ali, muitas vezes não, ficavam no sol, quando entrava no banco desmaiavam, porque o calor era muito grande nessa época. Então as pessoas pensavam que era fome. E depois eu fui estudar isso, já tem tese de doutorado que eu orientei, dissertações de mestrado, várias publicações que eu fiz no Brasil e fora do Brasil, que mostra que isso não é nada de fome, isso é um choque térmico. Você vem numa rua asfaltada, as pernas quentíssimas, como eu falei, o asfalto dá 70 graus, aí você entra no ar-condicionado, quando eu fiz a pesquisa em Patos, o que estava mais quente estava com 20 graus nos bancos, mas tinha agência com 16 graus. Aí você vem com um corpo extremamente quente, adentra numa agência dessa. Se você é jovem, suporta, às vezes pega um resfriado, ficam com uma dor de cabeça, mas as pessoas mais idosas tendem a desmaiar e às vezes isso é fatal. A gente tem notícias de pessoas que morreram, inclusive, com essa situação. O que é que deve ser feito? Deve-se evitar ir para o sol, as pessoas que têm que trabalhar no sol, se proteger, usar protetores, porque isso afeta de forma considerável, inclusive cataratas, né? O problema de catarata. Muitas pessoas colocam sangue pelo nariz quando a umidade é baixa nessa época, os lábios racham e principalmente ter cuidado com pessoas idosas e com crianças, porque precisam tomar muito líquido para não desidratar. Então seriam essas as recomendações. Só quero agradecer a sua participação, ter aceito o nosso convite e passando aqui essas informações que inclusive é de utilidade pública e pode salvar vidas. Se o senhor tiver alguma coisa mais a acrescentar, fica à vontade. O que eu posso assumir, Martins, com você, com a TV Sol, assim que eu tiver novidades, qualquer novidade, eu posso entrar em contato com vocês, que o motivo de eu ter me tornado profissional em meteorologia foi exatamente para fazer isso, porque eu, quando criança, vi o pessoal invadir uma cooperativa e saquear tudo, e isso me comoveu muito, me levou a fazer toda uma carreira profissional nessa área. Eu sou técnico, sou bacharel, sou mestre e doutor em meteorologia, motivado por essa questão que eu vivi aí nessa minha querida terra natal, que é Patos. Muito obrigado, boa noite, e estarei sempre à disposição de vocês. Estamos sempre à disposição e toda vez que tiver alguma novidade, só é acionar a gente.